conosco, continua conosco, em nome do Senhor Jesus. E as palmas são para Jesus. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que honra podermos estar aqui, neste local, consagrado ao Senhor, para este evento maravilhoso. Eu quero louvar a Deus uma vez mais pela vida do nosso amigo, pastor Cristiano, pastora Rose. Deus siga abençoando toda esta família, a família William, ou seja, o Yuri, sua esposa, e a cada um dos obreiros que ladeiam neste ministério. Também os demais pastores, pastor Kelvin, vai estar também pregando a palavra do Senhor. Cantor Mendes, nosso amigo, que também já louvou o Senhor. E a cada um dos irmãos, obreiros, aqueles que puderam, que já se fazem presente aqui nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Estamos em tempo de avivamento. Amém? Amém? Você que também nos assiste em casa, estamos em tempo de avivamento. Deus quer gerar vida em nosso meio, quer gerar vida na sua casa, em tudo aquilo que você tem. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Notório ao tema deste trabalho. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Sinto a presença dele aqui. Ele está aqui. Diz assim a palavra do Senhor. A oração do profeta Abacuque, diga comigo em alto e bom som, diga assim, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tem traduções que diz temi. Diga comigo toda a igreja que se faz presente aqui. Diga, aviva a tua obra, ó Senhor. E no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, repita esta palavra, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, a irmã, diga assim, ele tem vida para gerar em nós, porque ele é infinito em misericórdia. Amém? Podeis se assentar. Estamos em um evento sugestivo, a qual pairou o coração do servo do Senhor, trazer à memória aquilo que aconteceu na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, há um pouco mais de 100 anos, onde Deus levanta um homem simples, afro-americano, em um período em que os brancos e os negros não sentavam no mesmo lugar, havia divisão, e impulsionado por um professor de teologia temente ao Senhor, que começa a estudar e pregar e ministrar a respeito do verdadeiro avivamento, do mover do Espírito Santo na igreja, o professor Parham. E a Bíblia diz, ou seja, a história conta que William Seymour, então este afro norte-americano, é tocado pelo Espírito Santo e recebe o batismo. Começa-se em uma casa, um movimento, e depois em um lugar simples, onde foi até um estábulo, o lugar da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, onde aprove a Deus e ao Espírito Santo, nesses últimos anos, derramar o maior avivamento que a história já conheceu. Em um período em que muitos tinham se esfriado, muitos estavam ligados apenas na teologia humanística fria, Deus toma um homem juntamente com aqueles que temiam ao Senhor, que orava de 5 a 7 horas por dia, buscando de Deus. Nós sabemos que outros mártires, outros heróis da fé,
também assim se consagravam e se colocavam na presença do Senhor. Mas nós encontramos então esta chama na rua Azusa, esta chama aonde Deus tocara e levantara pessoas que passavam por ali. Jornalistas chegavam a dizer que a 3 quadras de distância sentia-se a presença, o mover, a glória, a unção, a cura do Espírito Santo acontecia. Não precisava se chegar até o local, mas estando próximo dali, a unção que estava no local tomava conta das pessoas. E muitos receberam batismo com o Espírito Santo. E dentre aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, Deus lançara para mais de 50 nações naquele período. E hoje existem igrejas pelo mundo, e de 100% de protestantes e evangélicos, de 80% a 90% foram impulsionados neste centenário pelo movimento da Rua Azusa. O que isso representa? Representa que nós estamos aqui em um cunho profético, crendo que Deus, o mesmo Deus da Rua Azusa, o mesmo Espírito Santo que está aqui, Ele quer se mover, Ele quer te encher, Ele quer te renovar nesta noite. Aleluia. Nós temos em nossas mãos uma carta de um profeta declarado profeta menor pela teologia. A saber, para Deus não existe profeta maior ou menor. Quem Deus chama para o ministério profético se torna profeta. No Antigo Testamento nós encontramos 3 tipos de unção. E unção na Bíblia não é apenas um derramamento de óleo, mas o óleo é o símbolo da unção. Unção na Bíblia representa a capacitação de Deus para um propósito na terra. Levante a sua mão, diga assim: há uma unção, há uma capacitação de Deus para um propósito na minha vida sobre a face desta terra. Então Deus unge pessoas, Deus capacita pessoas. Está escrito que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Por isso que está escrito que o Senhor então ocultou estas coisas aos sábios e entendidos deste mundo, mas tem revelado aos pequeninos, aos pobres, aos simples, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos 3 tipos de unção no Antigo Testamento: unção de rei, unção de governança, unção de liderança. Unção para o sacerdócio, aonde o sacerdote não poderia ter nenhum tipo de defeito físico no seu corpo. Por exemplo, não poderia ter uma mão mirrada, nem membros muito alongados. Ele deveria ser perfeito, como perfeito é o Deus que fez os céus e a terra. Mas Deus nos faz, diz a palavra, como hoje está fazendo, como sacerdócio real, nação santa e povo escolhido, adquirido por um grande e alto preço. Só que a unção mais pesada da Bíblia é a unção profética. Olhe para o seu irmão, diga assim: a unção profética é a unção mais pesada da Bíblia Sagrada. Porque Deus sempre levantara profetas desde o Antigo Testamento, quando os sacerdotes falhavam. Deus só levantava profetas quando o rei falhava. Deus levantava profetas quando o seu povo falhava, desobedecia a Ele, saía da sua presença, não queria mais ter compromisso com Ele, mas não sacrificava a Ele. Nós sabemos que o fruto dos lábios nesta noite é o nosso sacrifício de louvor, adoração, gratidão àquele que tem nos sustentado, àquele que tem nos fortalecido, àquele que tem nos guardado, àquele que tem nos levantado, aquele que tem provido para mim e para você. Portanto, nesta noite, levante a sua mão e agradeça a Ele por estar de pé, por estar vivo, viva, respirando neste ambiente. Deus chama este homem para ser profeta. E quando a gente vai pesquisar na etimologia a respeito da sua pessoa, nós não encontramos muita coisa a respeito da vida de Abacuque.
Nós sabemos que o significado do seu nome é abraço. Abraçando alguém, abraçando uma causa, abraçando uma necessidade. E assim como no Antigo Testamento nós vemos que até no significado do nome dos profetas, dos patriarcas, Deus estava querendo fazer algo. Por exemplo, quando Deus levanta Daniel junto à corte da Babilônia, o nome Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Deus estava dizendo, eu farei juízo dentro de Babilônia. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel junto ao rio Quebar, a Bíblia diz então que ele teve uma visão sobrenatural de Deus, dos querubins e do trono da glória de Deus. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Deus estava fortalecendo o seu povo, mesmo estando cativo. E aqui nós encontramos um profeta ao qual o seu nome significa aquilo que Deus lhe chama, lhe conclama para fazer: abraçar a causa do seu povo, abraçar a necessidade do seu povo. Nós sabemos que em oração, em intercessão, nós abraçamos muitas causas. Quantos de nós têm abraçado a causa do estado do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com as enchentes, pessoas morrendo, coisa real que está acontecendo em nossa nação? Quantas pessoas que Deus tem levantado para fazerem a diferença através da intercessão, do clamor. Nesta noite, neste dia, tem gente clamando, intercedendo por mim, por você, e é por isso que a gente está de pé aqui, é por isso que Deus nos trouxe a este lugar. E Ele abraça a causa, Ele abraça a necessidade. Só que a abertura do livro do profeta que leva o seu nome, no significado da sua chamada, a conclamação da sua chamada, a Bíblia diz que ele recebe um peso. Levante a mão, diga um peso, diga uma sentença de justiça. É interessante que no contexto do livro do profeta, ele começa a se sentir alarmado, ele começa a se sentir pasmo. Ele escreve que os seus ossos parece que apodreceram dentro dele. Ele começa a sentir dor, porque o peso daquilo que ele recebe lhe constrange. O peso daquilo que Deus descortina através da profecia lhe constrange. Deus começa a mostrar coisas que ele não queria ver, coisas que estavam no ditado popular, escondidas debaixo do tapete. Mas está escrito que nada ficará oculto diante de Deus, diante daquele a qual num dia teremos que prestar contas, porque não temos como se esconder da sua presença. Está escrito que mesmo que a gente fizesse a nossa cama no fundo do mar, lá os olhos do Senhor estariam nos vendo. Não tem como se esconder dele. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de repreendido em rosto, dizendo: este homem é o Senhor. A justiça de Deus está sobre você, mesmo sendo rei. Pela lei deveria morrer apedrejado, por morte, por apedrejamento, um homicídio e um adultério no período da lei, que era olho por olho e dente por dente, indiferente se era rei. Mas Deus teve misericórdia de Davi, o único homem na Bíblia segundo o seu coração. Deus teve misericórdia dele, perdoou ele, e é por isso que ele escreve dizendo em um dos salmos: feliz o homem a quem a mulher, a quem Deus não imputa o pecado. Mas todo pecado pode ser perdoado, mas tem consequências. Davi sofreu a consequência, queridos. É isso que ele sente, esta dor no seu corpo, esta podridão nos seus ossos, porque ele começa a ver que Deus haveria de fazer justiça. Os dias que estamos vivendo, quantas pessoas têm clamado a Deus por justiça em nossa nação, justiça nos governos ao redor do mundo. Quantas pessoas têm visto injustiça
quando as pessoas têm visto corrupção, coisas erradas passando diante, na frente dos seus olhos, mas não podem fazer nada. Assim estava o povo de Israel, corrompido. Havia injustiça no meio do seu povo. Até os sacerdotes, que deveriam ser exemplos, estavam corrompidos. A lei estava corrompida, queridos. E ele indaga a Deus. Quando Deus descortina tudo isso e mostra para ele: até quando, Senhor? Até quando permitirá isso? Da mesma maneira, Jeremias, no capítulo 12, que é contemporâneo dele, ele vai declarar dizendo assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo em um pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e porque eles parecem que vivem todos em paz, mesmo procedendo perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, eles crescem, dão fruto, e têm nos seus lábios, longe da sua presença, longe o seu coração. E Deus responde, assim como respondeu para Abacuque, dizendo para Jeremias, o profeta chorão: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com aqueles que são mais ligeiros, com aqueles que são mais áspidos, com aqueles que vão a cavalo? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Semelhante à lamentação de Jeremias no capítulo 12 do seu livro, Jeremias profetiza para o rei não quer dar ouvidos. Jeremias profetiza para os sacerdotes não queriam dar ouvidos. Jeremias profetiza para o povo também não quer dar ouvidos. Mas o que mais doeu em Jeremias é que ele vai profetizar dentro da sua casa, para a sua família, e nem a sua família quer dar ouvidos. É por isso que Jesus diz que os inimigos do homem, da mulher, não são os que estão de fora, muitas vezes são de dentro da própria casa, que não acreditam na tua chamada, não acreditam naquilo que Deus tem na sua vida, zombam de você, pode até falar mal de você. E é por isso que está escrito em todo o tempo: ama o amigo, porque na angústia se faz um irmão. E ele sente esta dor, ele sente o peso profético. E Deus lhe responde dizendo que haveria então de fazer justiça. Suscitaria um povo chamado de caldeus, que já vinham ganhando as guerras nas províncias circunvizinhas, liderados por Nabucodonosor. A questão é que a Bíblia vai dizer, e isso mexe com o profeta, porque Deus vai permitir um governante pagão, que não era temente a ele, vencer o seu povo, mas era juízo de Deus, era justiça de Deus, para purificar o seu povo. Quem anda na presença, quem vive na presença, quem é cheio da presença, não precisa temer nada, porque todas as coisas, todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Deus tem escolhido pelo seu decreto. É diferente do perverso, é diferente do ímpio, é diferente daqueles que não querem nada com Deus, que sofrerão a sentença e o juízo. E aqui ele encontra então uma saída. A saída está na intercessão. Levante a mão, diga: a saída está na intercessão do profeta. Diga: na oração do profeta. Diga: Deus ainda ouve oração.
por isso que está escrito que um coração contrito e humilhado jamais desprezará o Senhor. Deus quer ouvir o teu clamor no Azusa. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus tem resposta para você. E a resposta vem. E ele recebe o impulso do Espírito. E o impulso do Espírito faz ele subir. Diga comigo, subir. Mais alto, subir. Diga, na torre de vigia. Para olhar de cima, de um outro ângulo, de uma outra dimensão. Enquanto você olha na mesma dimensão daqueles que só veem problemas, só veem dificuldades, só veem afrontas, só veem derrota, você não vê solução, você não vê saída. Mas quando você sobe a torre de vigia, Deus amplia a tua visão, você consegue enxergar o horizonte. Deus começa a te mostrar saída, Deus começa a te mostrar estratégia. Todo aquele e aquela que confia no Senhor, Deus lhe concederá direcionamento. Receba a visão espiritual nesta noite, mas a posição é subir a torre de vigia. E quando ele sobe, ele recebe de Deus o direcionamento e a profecia da parte do Senhor para o seu povo. Qual a profecia? Levanta a mão. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, diga comigo: eis o soberbo. Diga, eis o arrogante. Eis a alma prepotente. Na sua razão não é reta no Senhor, mas o meu justo viverá pela fé. Deus conhece quem veio com humildade aqui nesta noite. Deus conhece, como diz Paulo, não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Deus conhece quem veio com simplicidade de coração aqui para adorar e para receber o que Deus tem. Ele recebe o juízo em cima do arrogante, do prepotente, do presunçoso. E a Bíblia diz que o próprio Deus diz para o profeta: você vai escrever esta profecia. Esta profecia, até mesmo aqueles que passem correndo terão que lê-la. O que isso representa para nós aqui nesta noite? Azusa, nesta noite, eu e o pastor já conversamos com alguém, está chegando em Valência, na Espanha. Azusa, nesta noite, está em São Paulo. Azusa, nesta noite, está no Mato Grosso do Sul. Azusa, nesta noite, está chegando em lugares distantes. O que isso quer dizer, pastor? É que Deus quer salvar, Deus quer libertar e quer nos usar nesta noite para fazer a diferença na adoração. Levante a tua mão e adore. Levante a tua mão e adore com integridade, com simplicidade, com humildade. E ele escreve. Mas tinha uma saída. Qual a saída? Levante a mão e diga assim: o justo, vivendo pela fé. Quando a gente vai estudar a respeito de fé na Bíblia, existem 3 tipos de fé. Quantos tipos? Quantos tipos? Diga a fé religiosa. Diga a fé natural. E a fé sobrenatural. Quando ele vai dizer que o meu justo viverá pela fé, me chama a atenção, porque isto entrou no coração e cravou de Martin Lutero. Ele escreve as 5 solas, e dentre as solas, uma delas era somente a fé em nosso Cristo. Somente Cristo, somente a Escritura,
Somente a Deus nós daremos glória. Paulo, o apóstolo, também pega esta passagem e vai terminar o seu ministério dizendo que ele encerrou a carreira, combatendo o bom combate, mas não perdeu a fé. Quantos homens, mulheres de Deus, no decorrer dos anos que se mantiveram na fé? Quantos heróis da fé? Estudava nessa tarde a respeito dos heróis da fé da Europa, e me chamava a atenção aquele que vem do movimento pietista, aquele que vem da igreja anglicana, que ainda é a igreja da coroa na Inglaterra, uma igreja tradicional, aquele que começou depois de ser batizado com o Espírito Santo em um movimento, aquele estudioso da palavra chamado John Wesley. Certa feita estão orando e a glória de Deus desceu, e eles disseram: o Senhor nos venceu, a glória nos venceu. Toda a nossa humanidade, toda a nossa teologia se dobra diante da glória, diante da unção, diante do poder, diante da autoridade, diante do mover do Espírito Santo que está aqui. Levante a tua mão e receba desta glória. No capítulo 3, ele vai começar a orar, mas não é uma oração simples. Não é uma oração que é feita até os dias de hoje no judaísmo, chamado em hebraico de Shema. Não é a oração que é feita de forma muito linda e repetitiva, dizendo: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Não é a oração que também é cantada desta maneira depois que é declarada com os lábios, mas é feita de pé. Judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, judeus neo e judeus liberais fazem esta oração diariamente, mas de pé. Só nos dias da adversidade, da luta, do problema, da afronta, das percas, é que eles mudam o tipo de oração na sua kavaná judaica, na sua adoração. E o que eles fazem, pastor? Eles começam a orar diferente. Ao invés de orar daquela maneira religiosa, de pé, apenas declarativa, obviamente que declaram aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor, aleluia, ouve pois a Israel, o Senhor é o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, e isso inculcarás aos teus filhos. Mas Abacuque vai ter que fazer uma oração. Olha para o seu irmão, já estou indo para o final da mensagem. Diga assim: de quebra de protocolo. Diga, ao invés de orar de pé, vai dobrar o seu joelho. Mas antes de dobrar o joelho, vai ter que tirar a roupa natural e se vestir de pano de saco, em humilhação ao seu eu, ao seu ego. Harabacandarai. Depois de se vestir de pano de saco, tem que dobrar o joelho. É só isso, pastor? Não. Além de dobrar o joelho, tem que colocar a boca no pó. É por isso que Jeremias prega dizendo em Lamentações: coloque a tua boca no pó, porque ainda há saída, ainda há esperança. E se não bastasse isso, ainda tem que gemer na presença de Deus, como uma mulher que sente dores na hora do parto, para que se cumpra o versículo que já declaramos aqui nesta noite. Levante a sua mão, diga assim: um coração contrito, humilhado, jamais desprezará o Senhor. Diga, ele começa a se humilhar, ele começa a descer, ele começa a reconhecer os seus erros, as suas fragilidades, toda arrogância, toda prepotência
prepotência começa a cair por terra, a simplicidade começa a brotar de novo no coração. E aí está escrito que este coração contrito e humilhado jamais desprezará o Senhor. Deus vai responder. E como que Deus responde, pastor? Deus responde com fogo, Deus responde com poder, Deus responde com autoridade, Deus responde com unção. Receba! Se coloca de pé. Só que ele começa a orar e declara o pedido do avivamento. Sim ou não? Sim ou não? Ele faz o pedido em forma de canto. Por isso está escrito: quem está triste deve orar, e quem estiver alegre, cante louvores. E ele começa a orar, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Me sinto alarmado, perplexo, porque o homem natural não consegue compreender. A minha carne treme e geme diante da tua presença. Mas te faço um pedido, Senhor, aviva. Traz vida para a tua obra. Eu quero que você entenda que a vida que ele pede aqui não é o avivamento espiritual que nós recebemos. A vida que ele está pedindo aqui é a restituição do shalom de Deus. O que é o shalom de Deus, pastor? Levante a sua mão e diga assim: é a paz e a prosperidade em todas as áreas da minha vida. É por isso que o judeu até os dias de hoje se cumprimenta Shalom Adonai, profetizando um para o outro que a paz e a prosperidade estejam em todas as áreas da sua vida. Se está faltando prosperidade no casamento, receba agora restituição de prosperidade. Se está faltando prosperidade na família, receba agora restituição de prosperidade. Se está faltando prosperidade na saúde, você precisa de cura e de milagre, receba agora. Você em casa, ao shalom, a prosperidade de Deus. Se está faltando prosperidade na área espiritual, não sente mais a glória e o poder, receba agora, agora. E como que ele termina cantando isso aqui, pastor? Ele termina cantando assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto que o produto da oliveira, todavia me alegra, todavia me alegra, todavia me alegrarei. Levante a mão e diga assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. Mas junto com a vida, levante a sua mão. Junto com a vida vem a promessa do Pentecostes. Junto com a vida vem o batismo do Pentecostes. Junto com a vida vem a unção do Pentecostes. Junto com a vida, receba agora, 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 poder,
Poder, olha aí. Xadagabagató, Rebecatarabassai. Tem. Receba força, ânimo, vigor. Agora. Deus que quebra jugo, Deus que despedaça ferrolho, Deus que faz justiça, mas também misericórdia. Aqueles que te temem, aqueles que guardam a tua palavra, a misericórdia de Deus perdoando o pecado, santificando, para que toda a brecha do vaso agora venha a ser retirada, para você ser cheia de azeite neste evento. Assim diz o Senhor. E as palmas louvam, adoram o nome daquele que vive, daquele que reina para todos. Encerro dizendo, olha para o seu irmão, diga assim, Abacuque, olha para ele, diga assim, homem e mulher, diga Abacuque, diga abraça a causa, ora pela causa, não murmura, diga Abacuque, honra a causa, em oração, em adoração, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu via nesta noite como se fosse cavalos. Eu via nesta noite uma guerra espiritual travada. Eu via espadas flamejantes aqui nesta noite. Deus está dizendo, eu já dei ordem ao meu exército, para guerrear, e a batalha não será perdida. Assim diz o Senhor. Aplauda agradecendo, aplauda crendo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim, aonde tem verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Para quê? Para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Levante a mão lá em cima e diga, eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, mas a vitória, a provisão vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare de maneira profética, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aquele que te chamou, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E
fiel a mim. Aplauda aquele que é fiel. Oh! Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor Cristiano.